Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª sessão ordinária, em 11 de dezembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente. Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e João Mendes Jesus a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Eliomar Coelho, Luiz Carlos Ramos, Dr. Eduardo Moura, Ivanir de Melo, Paulo Pinheiro, Elton Babu, Leonel Brizola Neto, Dr. Jorge Manaia, Sônia Rabelo, Marcelo Piuí e S. Ferraz. 12. Assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar do secretário, o senhor vereador Ivanir de Mello a convite. Encerra-se a sessão às 17h16. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Hoje temos aqui Temos hoje 100% de médicos no plenário, hein? O pessoal brinca tanto conosco aqui, que tem muito médico aqui. Estamos aqui hoje, o plenário é composto, presidente Ivanir de Mello, vereador Carlos Eduardo, vereador Edson, todos aqui. Quer dizer, todo mundo que pensar em passar mal, a hora é essa, hein? Bom, já entrou alguém para furar a nossa estatística aqui, a pastora Márcia, vereadora Márcia. Só tinha médico aqui, a senhora chegou aqui para nos ajudar. Presidente, eu vou ser rápido aqui. Hoje nós estamos uma sessão, num dia aqui que parece que a casa está devagar, quase parando. Eu queria alertar, estava conversando com o presidente da comissão, com o vereador Carlos Eduardo, que algumas vezes as pessoas reclamam ou fazem algumas reclamações aqui no microfone, mas vocês da Comissão de Saúde não foram ver isso? A Comissão de Saúde está participando de todos os eventos, nós todos temos visitado as unidades de saúde, nós temos plena consciência do que aconteceu. As nossas votações, por exemplo, agora no orçamento, nós vamos votar uma emenda, né? Não se pode chamar emenda da comissão, mas é uma emenda do vereador Carlos Eduardo, minha, que é pelo 4º ano seguido, diga-se de passagem. Vamos ver, está 3-0 contra a gente, vamos ver como vai ser esse ano. Que é a emenda da emenda para o plano de cargos, carreiras e salários, que é essencial. Essencial. E esse microfone que eu, durante esses 4 anos, usei fazendo críticas à política de recursos humanos da saúde. Tentei fazer uma CPI na casa, que a casa achou por bem não fazer, sob um argumento que esse eu levarei para o resto da minha vida. Eu estou fazendo, inclusive, guardando as memórias dessa legislatura. A principal delas é essa, o posicionamento de alguns vereadores, inclusive vereadores médicos, que me disseram essa pérola. O vereador que retirou a assinatura, um dos vereadores que retirou a assinatura, me disse essa pérola: quando eu assinei o pedido de CPI, a saúde ia mal, agora não. Eu ficaria realmente envergonhado se eu tivesse pensado algo dessa maneira. Nós estamos passando, senhor presidente, por um gravíssimo problema na área pública. Todo mundo tem visto o que aconteceu, por exemplo, no INTO, que não é municipal. O problema básico do INTO é que eles gastaram o dinheiro naquilo que é bom gastar, na obra e na compra de equipamentos. Mas na recursos humanos, para contratar médicos, enfermeiros, técnicos de raio-x, técnicos de laboratório, nada. E ali, a proposta de triplicar as internações, triplicar as cirurgias, triplicar o atendimento ambulatorial não ocorreu porque não tem gente para fazer isso. Isso não se faz com os equipamentos e isso não se faz com o prédio. Na saúde, eu estava relembrando aqui agora, conversando com o vereador Carlos Eduardo, no dia 27 de janeiro de 2009, exatamente 20 e poucos dias depois da posse do atual prefeito Eduardo Paes, aconteceu um problema no Hospital Lourenço Jorge, divulgado pela imprensa. Na noite anterior de 26 para 27, a emergência fechou. Fechou por quê? Porque não tinha equipamentos? Não. Porque não tinha prédio? Não.
fechou porque não tinha médicos. Naquela altura, os médicos daquele hospital, como da rede toda, eram contratados por cooperativas. Vinham do governo anterior, do governo César Maia. E eu me lembro da lamentável declaração do prefeito Eduardo Paes, naquela oportunidade, dizendo que os médicos eram um bando de vagabundos que não iam ao plantão do Lourenço Jorge. Ele seguiu à risca o seu espelho maior, que é o governador Cabral, que já havia dito a mesma coisa, chamando os médicos também de safados, de incompetentes, de vagabundos. O que aconteceu lá, fizeram aquela mise-en-scène normal, fizeram aquela coisa para a plateia, o secretário deu um plantão, os assessores do secretário internaram pessoas, atenderam, e chegaram à conclusão de que os médicos foram embora porque não recebiam salário, porque a cooperativa não pagava. E a cooperativa não pagava porque não recebia do governo dinheiro. Então, já ali, havia essa ideia de que a política de terceirização dos recursos humanos era melhor. E a nossa crítica sempre foi muito grande a isso. Mas quando não se quer discutir o assunto, como sempre vem acontecendo, nas audiências em que o secretário de saúde municipal vem aqui a essa casa, ele não quer discutir. Ele afirma sempre, a sensação que eu tive na última vez agora que eu reclamei com ele sobre isso, a sensação é de que ele usou a mesma linha do ministro Fux. Não sei se vocês leram a entrevista do ministro Fux, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, quando ele diz que, para chegar a ser escolhido lá no Supremo, ele correu vários gabinetes. E quando o pessoal do PT disse a ele que havia um mensalão, ele disse que usou essa frase: eu mato no peito e jogo ainda adiante. O secretário pareceu a mesma coisa aqui: eu mato no peito e jogo, deixa comigo que eu resolvo tudo. O que nós vimos é que a política da Secretaria de Saúde, nesses 4 anos, para a área da saúde, de recursos humanos, é inteiramente equivocada e é um desastre. E isso não sou eu que falo, são os números e as interpretações. Em 2009, oriundo do governo anterior, com grandes problemas, o governo anterior tinha muitos problemas na saúde também, a Secretaria de Saúde tinha em torno de 52 a 55 mil funcionários. Havia uma dúvida de quantos eram os funcionários estatutários da Secretaria de Saúde. Médicos, enfermeiros, administrativos, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, raio-x, etc., odontologistas, etc. Com o passar do tempo, já 2 anos depois, um documento feito pela própria Secretaria atual dava conta de um excessivo número de aposentadorias na área da saúde. Senhor presidente, chegava à conclusão que em 2010 se aposentaram 600 funcionários da Secretaria de Saúde. E quando sai alguém, tem que haver a reposição. Mas a política é engendrada, planejada pelos ocupantes da Secretaria de Saúde para esse mandato de 4 anos, não era o concurso público, não era o plano de cargos. Tanto é verdade que em todos os orçamentos votados aqui, eu apresentei uma emenda sobre o plano de cargos, carreiras e salários. Todas elas derrubadas e vetadas aqui pela própria comissão. Quando perguntava nas audiências públicas, nos 4 anos, eu perguntei ao secretário. Ele, dessa vez, novamente, matando no peito, chutando para frente, ele disse aqui: há uma mesa de negociação do SUS discutindo esse assunto. Se os senhores souberem como é que têm sido essas reuniões, pífias, reuniões absolutamente para não dar em nada. Elas abrem e fecham, elas parecem as sessões da casa da última semana. Abre e fecha por falta de quórum. Assim são as reuniões que a Secretaria tem bancado e organizado para a execução do plano de cargos, carreiras e salários. Com isso, por que tem feito isso? Porque não é do desejo do atual governo, e imagino que para o próximo seja a mesma coisa pelo orçamento que ele apresentou aqui, não é desejo que o quadro de profissionais de saúde seja composto por funcionários concursados estatutários. Eles acharam uma nova maneira. E isso pode ser avaliado pelos números. 4 anos depois, esses 55 mil funcionários caíram para 48 mil. E os terceirizados, que eram em torno de 1.500 das cooperativas, hoje são 9 mil profissionais terceirizados, dos quais mais de 3 mil são médicos. O que aconteceu? Foi proposta uma lei que foi votada para criar as OS. As OS só permitiam terceirização da mão de obra em unidades novas no Programa de Saúde da Família. Então, eles inauguraram 68 clínicas da família, 20 UPAs e 3 SER,
coordenações de emergência regionais. Para esses lugares, nenhum concursado, nenhum funcionário público, todos contratados por cooperativa, da pior maneira possível, todos contratados por OS, da pior maneira possível. Funcionários e médicos, inclusive, sem experiência, uma altíssima rotatividade, não duram 2, 3 meses, já vão embora, porque não é o que imaginavam, ou são mandados embora, como aconteceu agora no CER, e nós não temos esses funcionários, esse serviço funcionando. Tentaram, num determinado momento, colocar os terceirizados nos hospitais nas 4 emergências. O sindicato reagiu, mostrou que a lei aqui votada não permitia isso, e aí eles criaram o que eu chamo de um sofisma. Um sofisma. Qual foi a maneira de resolver o problema da falta de médicos nas 4 emergências da cidade? A maneira foi um contrato, um verdadeiro sofisma, um convênio feito com a fundação, com a Fiotec, que é uma fundação chamada Fundação da Fundação Oswaldo Cruz. Essa Fiotec, senhor presidente, e aí, senhores vereadores, essa Fiotec fez 4 convênios, 2 já encerrados e 2 que vão se encerrar agora no final do ano. A prefeitura deu à Fiotec 654 milhões de reais para contratar pessoal. Mas a Fiotec foi questionada na justiça porque ela não pode contratar pessoal e botar na saúde. Então, o que aconteceu? Foi feito um convênio de pesquisa, onde esses médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem se transformaram em pesquisadores da Fiotec. Na verdade, não havia pesquisa, havia um trabalho de estudo das emergências, mas esse contrato era simplesmente para burlar a legislação e colocar lá esses profissionais. Esse contrato acaba agora. A Fiotec está chamando médicos das emergências para suspender os seus contratos, para rescindir os seus contratos. Já que eles são seletistas, têm receber alguns direitos trabalhistas. E o clima é de ansiedade. No Souza Aguiar, no Salgado Filho, no Miguel Couto. Hoje, o Lourenço Jorge, por exemplo, 75% dos médicos da emergência são da Fiotec. No Souza Aguiar, em torno de 19%. No Miguel Couto, no Salgado Filho, em torno de 36%. Saindo esses e não entrando os concursados, porque a prefeitura fez um concurso para médicos. Um concurso não está pagando R$ 1.400. O que aconteceu? Os médicos fizeram o concurso, receberam a documentação de estão aprovados no concurso e ou se apresentam e vão embora em 30 dias ou não se apresentam. Então, o mesmo problema de falta de médicos continua, porque ninguém quer trabalhar por 1.400 se a Fiotec paga 5.500. Por que a prefeitura paga 5.500 pela Fiotec e ela paga uma taxa de administração por isso? Por que ela faz isso e não quer fazer o concurso? É a política da secretaria. Só que hoje, essa avaliação é feita pelo Tribunal de Contas, é feita por todos os profissionais de saúde. Houve um erro clamoroso. Se justificava claramente uma CPI para discutir os recursos humanos. Se há um setor da saúde que apanhou muito nas eleições, se há um setor na saúde, se há um setor no governo municipal que não anda bem, é exatamente a política de recursos humanos da saúde. É uma tragédia, é uma vergonha o que está acontecendo. Eu temo pelo que vai acontecer no Natal e Ano Novo nos plantões da cidade. Por isso, eu espero que a Comissão de Saúde vá fazer algumas visitas nas próximas semanas, nos próximos dias, a esses hospitais e saiba, eu mandei um requerimento de informações para a Secretaria, para que eles me informem quem serão os profissionais que vão substituir esses profissionais da Fiotec que estão tendo seus contratos rescindidos, cujo contrato vai acabar e aqueles funcionários estão vendo que não vão ter o que fazer, ninguém vai querer fazer o plantão de Natal e Ano Novo de graça. Então, é uma situação que eu estou deixando aqui claro antes do término do ano. Essa situação já é de conhecimento da opinião pública, a imprensa tem percorrido os hospitais e tem constatado que essa realidade que o Tribunal de Contas mostra e que nós temos dito aqui é uma verdade. Eu espero que a Secretaria resolva esse problema para que não tenhamos os mesmos problemas que tivemos em outros carnavais, em outros natais, em outros períodos de Ano Novo, que aconteceram com emergências não atendendo, principalmente que é um período onde na zona sul da cidade, Miguel Couto, Lourenço Jorge, tem uma sobrecarga de trabalho, pela grande movimentação nas ruas, pelos eventos da rua, e era importante que nós mostrássemos que estamos preparados, como dizem que estamos preparados para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. Eu acredito que isso não é uma verdade, mas
Vamos ver se a secretaria até lá apresenta uma resposta para esse problema que é gravíssimo e que precisa ser orientado para as pessoas. E queria, para encerrar, senhor presidente, convidar o vereador Tio Carlos, que está aqui presente, queria marcar com o senhor para a semana que vem uma visita no Souza Aguiar. Aquela visita que o senhor fez, eu quero levá-lo no Souza Aguiar de surpresa. No Salgado Filho, vamos fazer uma visita, estou lhe convidando para fazer uma visita. E aqueles que quiserem, né? Não precisa ser médico, nem precisa ser da Comissão de Saúde, vamos fazer uma visita, mas não é visita que o diretor leva, não. Visita que a gente vai em alguns lugares do hospital, que as portas ficam fechadas quando a gente visita. Vamos a algum desses lugares para ver de surpresa, para ver realmente essas dúvidas para a gente tirar, para que a gente não tenha uma propaganda enganosa em relação à Câmara Municipal. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores e senhoras vereadores, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Só para corroborar o que o nobre vereador Paulo Pinheiro tem falado aqui constantemente, nós também, a situação dos hospitais realmente não é boa. E eu tenho ido no meu hospital Pedro Ernesto, que não é municipal, mas é da rede, e acaba recebendo as consequências da falta de organização da rede. O hospital está numa situação lastimável e ainda sob os escombros do fogo de 5 de julho, fez agora 5 meses. Mas hoje eu queria citar 2 situações, uma especificamente em relação ao Partido Verde, que eu quero manifestar meu profundo desagravo ao projeto de lei 1860 de 2012, que altera as normas referentes aos estudos e relatórios de impacto ambiental e tramita em tempo recorde na Assembleia Legislativa. O Ministério Público alega que a proposta é um verdadeiro retrocesso e existem pontos inconstitucionais, liberando grandes empreendimentos de algumas exigências para atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Querem facilitar a vida de grandes empresas, retirando toda a publicidade e debate sobre possíveis grandes alterações no meio ambiente do nosso Estado. Essa medida, além de ir contra a legislação federal, é arbitrária e parece ser feita sob medida para beneficiar os amigos do poder. Precisamos lutar contra esse verdadeiro absurdo. Se com a lei atual já é comum assistirmos ao não cumprimento da legislação ambiental, imagine se os nobres deputados aprovarem este projeto que vai de encontro aos interesses da preservação do meio ambiente. Como líder do Partido Verde, não posso permanecer calado ante mais um retrocesso nas questões ambientais. Aliás, lembro ser minha a autoria da Lei Municipal 5.518 de 2012, que versa justamente sobre a transparência ambiental. Mas de que adiantará tanta transparência se as regras e exigências forem flexibilizadas? É de se estranhar tanta pressa e tanto receio do debate. Contamos com o bom senso dos nobres deputados e a proatividade de entidades como a ONG Meu Rio, que está mobilizando a sociedade para impedir que esse projeto espúrio vá à votação. Eu realmente fiquei surpreso com o deputado Carlos Mink, que defendeu a pressa com que essa lei deve ser votada, acabando com a transparência e a necessidade de uma série de exigências que se faz para que os projetos sejam aprovados, o IARIMA e outros tantos. E por falar em outro absurdo, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj divulgou um balanço dos últimos 4 anos de atuação, dando destaque às ameaças sofridas pelo presidente da Associação
de Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, Alexandre Anderson, que já esteve nesse plenário e que constantemente é ameaçado de morte e vive sob escolta policial. No último dia 1º de agosto, os pescadores artesanais foram recebidos em debate público aqui no plenário e denunciaram as péssimas condições de trabalho, com restrição cada vez maior de áreas para a pesca, ameaças de morte, poluição e falta de apoio governamental para o seu ofício. Em 22 anos, as áreas para a pesca no espelho d'água da Baía de Guanabara foram reduzidas de 78% para 12%. As denúncias foram registradas no relatório da Comissão Espacial para avaliar a situação da pesca artesanal no município e foram encaminhadas ao Ministério Público. Infelizmente, precisamos de mais integração entre as 3 esferas do poder para resolver essa situação de emergência, mas parece não haver essa vontade, a se julgar pelo discurso a favor do desenvolvimento econômico a qualquer custo. Enquanto isso, 9.000 famílias passam dificuldades, 9.000 chefes de família vão chorar sua má sorte. Fica aqui a minha solidariedade ao movimento e o lamento pelo fato de não ter poderes para fazer mais do que tentamos fazer nesses 2 anos de mandato. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, doutor Ivanir de Mello, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria fazer uma reflexão hoje com os senhores a respeito de determinadas leis que nós vemos todos os dias, e nós temos um número de leis muito grande, algumas leis muito boas, outras sem sentido, sem nenhuma razão de ser. Temos leis que não pegam, são promulgadas, mas não exercem o seu poder precípuo como lei. E existem leis que são boas e que pegam. Uma delas é a lei seca, que por acaso é de um parlamentar, um deputado federal do meu partido, o deputado Hugo Leal, que foi muito feliz quando defendeu essa lei, e a resposta em todo o Brasil tem sido muito boa. Por isso que às vezes eu estranho quando determinadas pessoas fazem crítica à mesma, como por exemplo eu vi num artigo no jornal Meu Destaque, quando um jornalista, João Pequeno, ele diz que uma unanimidade para lá desperta. Você conhece alguém, isso já é trecho do artigo, você conhece alguém que se opõe à lei seca no trânsito? É possível que não. Pesquisa publicada no site www.operaçãoleisseca.rj.gov.br diz que 97% aprova. Eu não apoio, a despeito de quaisquer estatísticas que apontem quedas em acidentes e mortos no tráfego. Já tive a vida salva por um motorista cansado e que havia bebido, mas às 5 horas teve a agilidade para desviar. É curioso como é que alguém tem a coragem de escrever algo parecido. Ele foi salvo por alguém alcoolizado, que cansado e bêbado, mas que conseguiu desviar. O outro, sóbrio, pelo que não é dito, mas supõe-se que o nosso querido Pequeno quis dizer, ele não teria a mesma agilidade do alcoolizado.
Teve outra pessoa que ele cita aqui, que não avançou o sinal da Avenida Bartolomeu Mitre, esquina com Humberto de Campos, uma das mais perigosas no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, mas alcoolizado também conseguiu desviar. E saiu ileso, e graças a Deus não aconteceu nada com a pessoa que vinha em sentido contrário também. Diz ele, também quase morri na carona de outros, plenamente sóbrios, mas não vira o volante rumo à exceção. Isso me faz até pensar, tio Carlos, naquela pessoa que ingere uma quantidade muito grande de álcool, que fuma bastante e que chega aos 97 anos e acha que essa é a regra, e aí ele fica com essa regra e não fica com a exceção. Ou então aquele que diz que não vai trabalhar porque eu não vou trabalhar porque pode ser que eu ganhe aí na loteria esportiva ou não. Ou o Silvio Santos, que também chegou e de repente ganhou tanto dinheiro e era camelô. Nós não podemos fazer um tipo de análise, principalmente quando a gente escreve num veículo de comunicação que tem uma resposta, como tem o destaque, meu destaque. É um jornal que é entregue nos sinais e que tem uma leitura muito grande das pessoas. Então ele diz ainda que deve ser punido quem mata, fere ou arrebenta o carro alheio, não quem o governo alega que está na iminência de fazer isso se soprar 0,2 miligrama de álcool por litro de ar. Basta uma lata de cerveja, ao menos até 3 horas depois de bebê-la. A alteração pelo álcool varia em cada pessoa, conforme o exemplo que citei, mas o governo embriagado, com a pose de bom moço, prefere o rigor com o qual fatura em multas. Quando estava pensando em falar sobre isso hoje, aconteceu algo muito curioso. Eu vi uma reportagem que versava sobre um local na BR-101, no Nordeste, eu não me lembro em que capital, e nesse trecho da BR-101, o número de acidentes com vítimas fatais é 5 vezes maior em qualquer outra via do nosso país. E eu fiquei pensando, quando eu estava assistindo a reportagem, que isso já tinha 5 anos, que todos os anos isso se repete. Como é que pode um gestor, um prefeito, um secretário municipal de transporte, alguém ligado ao trânsito, durante 5 anos ele sabe que ali vai acontecer no ano seguinte mais alguns desastres fatais e não toma providência nenhuma? Devem ser pessoas com a mesma lógica do nosso João Pequeno, que não deve ter nenhuma atitude coercitiva quando ocorre um erro. Não podemos analisar as coisas desse jeito. Tem situações que só com atitudes de peso, de coerção, que você vai ter resultado. Mas não. Então, na ótica do nosso pequeno, essa questão de você adotar alguma medida que coíba o fato gravíssimo de você beber quando está dirigindo, porque eu acho isso gravíssimo. E eu mesmo, tio Carlos, já assisti pessoas que estavam na mesa jantando comigo, falaram, não, eu não vou beber não, porque senão a lei seca vai me pegar, porque senão beberia. Então, tem que ter alguma coisa desse tipo. Então, eu fiquei assim, muito surpreso e não poderia deixar de fazer essa referência hoje. Como ele diz aqui, a alteração pelo álcool varia em cada pessoa, conforme o exemplo que citei. Mas o governo, embriagado com a pose de bom moço, prefere o rigor com a qual fatura mais em multa. Bendita multa nos casos como esse, a meu juízo, né? Ele diz ainda, o leitor talvez não conhecesse ninguém contra a lei seca. Entre as autoridades e artistas há uma unanimidade para lá desperta, todos apoiam, ninguém respeita. O mais recente foi o deputado federal Rodrigo Betlin, PMDB do Rio de Janeiro, logo o primeiro xerife do choque de ordem do prefeito Eduardo Paes. Parado na operação Lei Seca no domingo, não soprou o bafômetro. O fato de não soprar o bafômetro não quer nem dizer que ele estivesse alcoolizado também.
Porque eu vi, por exemplo, outras personalidades, como no caso aí do esporte, como o Romário, que eu acompanhei sempre da vida dele, nunca bebeu e também se negou a soprar o bafômetro. Mas foi multado, não quis soprar, foi multado. Antes dele, ele completa: uma constelação já fuxira do bafômetro, como o senador Aécio Neves, PSDB, Minas Gerais, e o deputado federal Índio da Costa, PSDB do Rio de Janeiro. O ex-comandante do BOP, Fernando Príncipe, é velho conhecido, já que teve problemas com a Operação Lei Seca 2 vezes. Caio Junqueira, o Aspira Neto, de Tropa de Elite, também pediu para sair, como seus colegas de profissão, Vladimir Bricha, Ricardo Tossi e Marcelo Novaes. Quem apoia a Lei Seca alega a redução de morte no trânsito graças a blitz e campanhas educativas. Mas, como respondeu já em 2009 o cientista político Bruno Gachenheim, por que a polícia não realizava esse trabalho preventivo independente de uma lei mais rígida? Afinal, não havia qualquer proibição para esse tipo de operação. Bem, eu queria, antes de encerrar, dizer ao nosso querido jornalista Pequeno que ele perdeu uma ótima oportunidade para escrever sobre um tema que fosse mais importante do que esse. E queria pedir a vossa autorização, senhor presidente, para, antes de terminar, dizer que o Rio concorre à cidade mais bela do mundo. O Rio de Janeiro concorre a um ponto entre as 7 cidades mais bonitas do planeta. O site New 7 Wonder City elege o grupo dos mais belos lugares do mundo. O Rio concorre com outras 21 cidades da América Latina, além de outras 3 no Brasil: Curitiba, Brasília e Salvador. A escolha popular pode ser feita pelo site www.n7w.com. Os senhores que estão assistindo pela TV Câmara, www.n7w.com. Então, eu que sou extremamente bairrista, eu acho que Coelho Neto é o lugar mais bonito do mundo, que o município do Rio de Janeiro, idem, o estado do Rio de Janeiro, idem, e o Brasil, idem. Peço a todos que façam a sua votação para que nós, nessa eleição, saiamos vitoriosos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, companheiros vereadores, assessores. Vou me dirigir direto ao meu amigo, doutor Eduardo Moura. São situações na vida que realmente nos deixam estarrecidos. O jornalista pressupõe um homem letrado, um homem que estudou, um homem até responsável, mas assume uma postura que eu fico preocupadíssimo. A lei seca não proíbe ninguém de beber, proíbe apenas da pessoa beber e dirigir. Mas de onde se tirou isso? Lá o deputado Hugo Leal, que é do seu partido, homem também que contribui muito, e que já teve um familiar, seja filho, enfim, já perdeu a sua saúde através de um acidente de trânsito, hoje se encontra numa cadeira de roda. E a operação Lei Seca, quer dizer, a lei, o governo do Estado, porque a Lei Seca, essa operação que existe no Estado do Rio de Janeiro, uma operação que eu já bati palmas para o governador Sérgio Cabral, que essa sim fez com que a Lei Seca pegasse, né? Conforme Vossa Excelência falou, existem leis que lamentavelmente não pegam, mas não está na cabeça de ninguém. Eu não sei se o João Pequeno estava lúcido quando escreveu esse artigo. Porque, gente, é preocupante. São afirmações que me levam a crer, por exemplo, qual é a brincadeira que o jornalista João Pequeno gosta mais? Deve ser, ele gosta de brincar de roleta russa. Por quê? Na verdade é isso. Tem pessoas que brincam de roleta russa e não morrem. Mas essa é a preocupação. É claro que tem pessoas que dirigem sob o efeito do álcool e nada acontece, mas que potencializa a possibilidade de um acidente. O que dizem é a medicina, o que dizem é o estudo de que diminui o reflexo.
né? Se nós aqui, outro dia, estava dando uma palestra numa escola, aí uma criança levantou o braço, doutor Edson da creatinina, e falou assim: tio Carlos, cigarro não faz mal. Eu falei: como não faz mal? Quem é que disse isso? E o nosso mestre Niemeyer, que está lá no céu, a afirmação foi dito isso: Oscar Niemeyer tem 104 anos e fuma desde criança. Eu fiquei assim, da onde essa criança tirou isso? Com certeza de um adulto que deve ter passado esse tipo de dado para ele. Mas é claro que o cigarro faz mal à saúde. É claro que é só mostrarmos as estatísticas que não é o vereador tio Carlos que não fuma, não. Vai no INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É a medicina que diz isso. E é claro que o João Pequeno, eu acho que ele foi infeliz, mas ele está externando aí a opinião dele. Enfim, só espero que, por exemplo, olha como eu até me inscrevi para falar, por exemplo, o presidente da Federação Estadual de Futebol, o senhor Rubens Lopes, no Jornal de Domingo, ele fala que uma das lutas dele, primeiro ele fala um pouco sobre o esvaziamento dos estádios, dos torcedores que não vão aos estádios mais assistir os jogos dos seus times. Ele diz que um dos problemas pode ser o fato de a bebida estar sendo proibida a venda nos estádios. Ora, senhor presidente, doutor Ivani, é um retrocesso. Todos nós sabemos, é claro, que muitas brigas são motivadas apenas pela paixão do flamenguista, que tem ódio do vascaíno, que é uma grande barbaridade, mas isso acontece. Mas nós sabemos que o álcool, até na vitória, torna a pessoa mais alegre, mais solta, faz mais imprudências no trânsito, isso todo mundo sabe. Como também, se o seu time perde, ele já está alcoolizado, aquela situação que acontece de se brigar, isso está provado. É claro que não é apenas o efeito do álcool que faz com que as pessoas se matem nos estádios de futebol. Mas nós temos essa prova muito clara. E aí com exemplos de mortes, pessoas morrendo. Então essa é a minha preocupação. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, vamos procurar valorizar mais o esporte, mas o hábito do álcool, associar futebol, sucesso de público com álcool, com poder vender bebida nos estádios, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos pensar para frente, vamos dar uma solução para valorizar mais o Campeonato Carioca, mas não a solução, uma das soluções, vamos voltar com a bebida nos estádios. Mas enfim, eram as nossas colocações sobre esse tema que me surpreendeu o vereador doutor Eduardo Moura. Eu não poderia acreditar que alguém pudesse estar fazendo uma defesa, quer dizer, o contraditório da lei seca, como se fosse alguma coisa que prejudicasse o cidadão, e eu não vejo absolutamente como a pessoa, sobre o efeito do álcool, dirigir. Só vejo malefício, não vejo benefício nenhum. Vamos agora falar, senhor presidente, aproveitar, e ontem mesmo estivemos aqui a visita dos alunos da Escola Frenderras, o projeto de lei que o vereador Caiado, vereador Leonel Brizola, vereador Eider Dantas, e agora ontem também pediu para ser autor o vereador Raimon, que fala exatamente do tombamento da escola, que é lá no complexo do Maracanã, a Escola Frenderras. Tomara que esta casa entenda. Primeiro, eu fiz questão de estar junto nesse projeto, primeiro para chamar a atenção, tanto do governador quanto do prefeito Eduardo Paes. Uma escola não se destrói, como já foi dito aqui, mas vamos até entender que seja realmente derrotado o nosso projeto, que essa escola tenha que vir abaixo. Então nós, e aí eu peço, já tivemos até uma reunião, que também foi dito aqui que não houve audiência pública, mas a secretária Cláudia Costin, que também manifestou a sua contrariedade, tá? Nessa possibilidade da escola Frenderras ser demolida, mas ela também apresentou soluções, e mais uma vez eu admiro a secretária Cláudia Costin, buscando soluções para que a escola vai ser derrubada, nós precisamos, e aí sim, valorizar o que é mais importante numa escola,
Tudo bem que as suas instalações muitas vezes atrapalham, mas não é o principal são os professores, são seus funcionários. E é isso aí que fez, com certeza, a escola Frei-Nehache atingir excelência na educação. Quando eu vejo aqui as crianças, claro, e as crianças manipuladas por adultos também, as crianças gritando, não derrubem a nossa escola, mas se por acaso derrubar a escola, tomara que não, nós temos que lutar para que seja reconstruída uma escola nas proximidades, e é isso que a secretária Cláudia Costin já colocou. E aí é o plano B que eu já vou estar defendendo. Já estou defendendo que seja feita uma escola nas proximidades, não mandar para São Cristóvão, mas que seja na Tijuca. E a secretária já apresentou, e o prefeito Eduardo Paes já apresentou o local. Alguns metros, poucos metros, aonde é a escola Frei-Nehache. E principalmente, ela se comprometeu de manter todos os seus funcionários. E é isso que nos preocupa. Então, aquelas crianças que não sei de que forma possam estar sendo colocadas na situação, mas eu quero tranquilizar que já há uma segunda opção, feita, inclusive com a opção do prefeito Eduardo Paes, já destinou um terreno nas proximidades, será construída uma escola. E dentro disso, buscamos também, senhor presidente, que a demolição só seja feita após a construção de uma nova escola. Para que a criança, em 2013, não fique sendo colocada nas escolas onde realmente pode ter um problema e um trauma maior para as escolas, para as turmas que já estavam juntas, terão que ir crianças para um lado, para o outro. Então, eu espero que seja todas essas crianças colocadas numa escola só, que todos os professores permaneçam, porque esse é o objetivo, é solução. E aqui eu quero encaminhar e dar parabéns à secretária Cláudia Costin, parabéns ao prefeito Eduardo Paes, e queria chamar a atenção dos meus pares, vereadores, que a gente possa lutar pelo tombamento. Se formos derrotados, ou se o prefeito vetar o tombamento, que seja feito dessa forma. Porque eu volto a dizer, o mais importante são os profissionais. E que essas crianças possam ter os seus mesmos professores num prédio novo, que isso é importante. E eu vou tornar a me inscrever, senhor presidente, porque eu tenho aqui pronunciamentos e documentos que mostram que existe uma dificuldade muito grande na manutenção da nossa rede escolar. Claro que são mais de 1000 escolas, mas nós temos escolas caindo, senhor presidente, como é o caso da escola Professor Augusto Coni. Então eu vou fazer aqui já, tem um abaixo-assinado de mais de 2000 assinaturas, onde tem 469 crianças que estudam nessa escola municipal Professor Augusto Coni, e eu vou fazer um pronunciamento exatamente pedir ao prefeito Eduardo Paes, à secretária Cláudia Costin, à Secretaria de Obras, que esteja atenta ao que está acontecendo em muitas escolas da nossa rede. Já vi que meu tempo acabou, senhor presidente, irei me reescrever para falar exatamente da possibilidade de uma atenção maior aos prédios escolares do nosso município. Então, obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos. Então, senhor presidente. Que dispõe de 10 minutos. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Então, eu queria aqui, olha, eu recebi esse abaixo-assinado, já fiz o levantamento e vi que o vereador, companheiro Marcelo Piuí, também já encaminhou um requerimento, uma indicação legislativa aqui, já está sendo também, e foi respondida já pela secretaria, dizendo que realmente existe dificuldades muito sérias na escola Professor Augusto Coni, no Tanque, em Jacarepaguá. Inclusive, nós temos aqui o relatório técnico preliminar. Olha, senhores e senhoras, é uma realidade que me deixou estarrecido. Nesse relatório, aonde estamos aqui, a Rio Urbe constatou, e aqui entre vários campos, por exemplo, estado geral de conservação, calçadas, péssimo, estrutura, regular, fachada, regular, muro, péssimo, drenagem, péssimo, iluminação externa, péssima, esquadrias, péssima, instalações elétricas, péssimo, instalações hidráulicas, regular, piso, péssimo, paredes, péssimo,
Instalações de esgoto, péssimo. Cobertura, péssimo. Forro, péssimo. Castelo d'água, não existe. Reservatório inferior, péssimo. Porque a cisterna encontra-se também uma raiz de uma árvore, é claro, dentro da cisterna. Significa que a qualquer momento essa escola pode ser interditada por risco de desabamento. Então, nós temos aqui um relatório feito pela Rio Urbe, que mostra claramente que alguns prédios que os nossos filhos, quer dizer, que as crianças do nosso município estão estudando. Então, eu sei da responsabilidade da secretária Cláudia Costin, sei da responsabilidade do prefeito Eduardo Paes, mas talvez a secretária Cláudia Costin, ela não saiba da gravidade do problema, porque ela, inclusive, em resposta ao ofício do vereador Marcelo Piuí, no item 2, ela diz: quanto às fragilidades apontadas na rede física da Escola Municipal Augusto Coni, informa a Vossa Excelência que a 7ª Coordenadoria Regional de Educação incluirá a unidade para atendimento do programa Conservando nas Escolas, com o escopo de corrigi-las, oferecendo melhor condição para o desenvolvimento das atividades escolares. Ora, senhor presidente, demais companheiros vereadores, o projeto Conservando é um projeto da secretaria que é apenas colocado no sentido de fazer pequenos reparos. O que nós precisamos aqui em relação à Escola Augusto Coni é de uma reforma geral, ou melhor, pelo Estado, e aí se justifica, senhor presidente, é uma escola que é de 1928, é uma escola antiga, e nós temos também que entender que sofreu apenas 2 reformas. E olha, uma reforma foi feita em 1959 e a outra reforma em 1987, senhor presidente. Então, é importante que nós possamos tomar uma atitude. Esse quadro existe em outras escolas do município. Aqui se faz uma crítica, não, aqui se faz um alerta. Porque não adianta mandar o Conservando pintar a parede, não adianta. Porque aqui, segundo o relatório da Rio Urbe, o caso é grave. Então, o abaixo-assinado está aqui. Nós temos aqui uma iniciativa dos pais da escola. Então, eu vou aqui, de forma imediata, pedir uma solução ao prefeito Eduardo Paes. O nosso 52º vereador, Antônio Sá, já estou levando ao conhecimento, porque sei que é um brilhante profissional e vai levar ao conhecimento da Secretaria de Educação, ao prefeito Eduardo Paes, porque existem outros problemas que eu já ocupo essa tribuna para falar, por exemplo, da situação da falta de quadras nas escolas. Isso é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Nós temos até leis, né? Como diz no plano diretor, no seu artigo 18, parágrafo 8º, fala claramente: as unidades escolares descritas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º serão edificadas com espaço previsto para a prática do esporte e lazer, sendo obrigatória a construção de quadras polivalentes cobertas, com a medida padrão de 20 por 40. Ora, por que não se cumpre a lei? Por que nós temos escolas sem quadras? Eram escolas antigas, tudo bem, mas nós sabemos que existem escolas que estão sendo construídas e escolas sem quadra, ou escola com a quadra, mas sem cobertura. E nós sabemos qual é a dificuldade de uma quadra sem cobertura. Se faz um sol como o de hoje, o professor não tem como expor o aluno, muitas vezes, a esse calor. A criança pode realmente ser prejudicada. Se está chovendo, não se tem possibilidade de ministrar a aula. Então, nós temos uma preocupação. Será que falta dinheiro, gente? Não falta dinheiro. Falta vontade política de cumprir a lei.
E é isso, eu não posso estar aqui falando apenas dessa gestão, porque esse é um problema, infelizmente, que já vem de muito tempo. A criança é prioridade. Sim, a criança é prioridade na saúde. E faltam pediatras. A criança tem, por exemplo, lazer como uma garantia constitucional. Mas também não acontece. Então eu peço ao prefeito Eduardo Paes que tenha a possibilidade, ele é o chefe do executivo, eu peço imensamente a responsabilidade de avaliar. Eu sei que talvez cobrir as quadras não dá tanto voto, né, gente? Ou fazer uma escola com uma quadra também não dá tanto voto. Mas o prefeito Eduardo Paes tem que pensar maior e eu tenho certeza disso. Então eu já cobrei isso da secretaria. Eu fiz uma emenda ao orçamento nos anos anteriores, vereador Eduardo Moura, mesmo sabendo que o prefeito Eduardo Paes não cumpre as minhas emendas. Não sei se são só as minhas, mas pelo que os nobres vereadores falam, parece que é da grande maioria. Mas eu quero pedir ao prefeito Eduardo Paes que acate esse pedido, esse pleito, desculpe, porque esse pleito não é do vereador Tio Carlos. Como olhar, por exemplo, as escolas que estão caindo? Vamos olhar com carinho, porque o que nós não podemos entender é que está lá a escola Augusto Coni, professor Augusto Coni, com essa possibilidade de estar a qualquer momento caindo, porque já aconteceu isso na Escola Municipal Rio das Pedras, ela caiu a escola. Então, nós temos que ter essa preocupação. Já se diz, neste momento, nós temos o apelo dos pais, mais de 2.000 assinaturas. Nós temos o apelo da direção da escola. Nós temos a sensibilidade da Secretaria Municipal de Educação. Então, não pode faltar dinheiro, não. Dinheiro para educação não tem que ser prioridade, pois assim eu vejo no discurso, na época da eleição. Eu queria concluir, então, apenas, senhor presidente, pedindo, e aí vou fazer esse encaminhamento, vou pedir, inclusive, uma audiência à secretária de Educação, que reputo. Muitos companheiros, às vezes, sobem aqui nessa tribuna, tendo o seu direito, é claro, absolutamente, o mandato permite que faça dessa forma, mas eu não me presto a uma oposição destrutiva. O que está dando certo, temos que bater palmas. E o caso da saúde é um exemplo disso. Então, não vou dizer o dia, mas já falei com o doutor Paulo Pinheiro, e quero convocar os médicos vereadores dessa casa, a comissão. Se eu vi melhora, é um olhar leigo, eu não sou médico, mas eu perguntei ao cidadão, que é esse que precisa realmente sentir a melhora. O político, eu vejo VLT. Será que o VLT é ruim? Eu vejo gente aqui, tudo bem, faltou transparência no projeto, mas já vi gente criticar o VLT. E o discurso é absolutamente paradoxal, porque no momento eleitoral é transporte de massa, é a solução, e na hora de se posicionar é contraditório, porque é a oposição por oposição. Então, eu quero aqui que o prefeito Eduardo Paes não vejam como críticas de oposição, e a secretária Cláudia Costin, que tem a minha admiração, possa levar adiante essa observação feita aqui nesta casa, no dia de hoje, para que a escola Professor Augusto Coni não possa ruir, e aí sim parecer que nós aqui não estamos atentos. Então, agradeço a sua paciência, senhor presidente, agradeço aos companheiros vereadores, queria parabenizar o vereador Marcelo Piuí, que já há algum tempo também foi sensível e encaminhou, e eu sei que o vereador Marcelo Piuí atua na região de Jacarepaguá e já encaminhou vários ofícios para que haja realmente uma atenção sobre os prédios públicos, especialmente as escolas do município. Então, espero que a gente tenha aqui êxito, pelo menos, em ter uma resposta o quanto antes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Obras e do senhor prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores,
demais pessoas que nos ouvem através da TV Câmara, o meu boa tarde. Quero registrar a comemoração do Dia Internacional do Direito dos Animais, ocorrido anteontem, 10 de outubro. É oportuno informar que tal data passou a ser comemorada desde o ano de 1998. A escolha da data, coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tem como objetivo principal fazer da referida data não apenas um dia dedicado à luta em prol dos animais humanos, e sim que seja um dia reservado à luta pelos direitos de todos os animais. Assim como o Dia dos Direitos Humanos começou a ser celebrado no ano de 1948 para ratificar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada naquele ano pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, que passou a ser comemorado no dia 10 de dezembro de 1998, vem ratificar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em uma Assembleia da Unesco, em Bruxelas, na Bélgica, em 27 de janeiro de 1978. Trata-se de um dia de luta em prol dos direitos dos animais, realizadas por todo o mundo, em países como Brasil, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Argentina e França, com manifestações, vigília, panfletagem e demais ações de rua. Portanto, o dia 10 de dezembro, mais do que um dia de comemoração, é um dia de luta, visando que a realidade de escravidão, a qual os animais não humanos são diariamente submetidos, seja combatida e abolida algum dia. Durante o último final de semana, foram muitos os eventos de rua antecipando o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Pessoalmente, estive presente no sábado, dia 8, junto com ativistas que participam do meu gabinete, em uma manifestação pelos direitos dos animais do calçadão de Campo Grande. A batalha nesse dia tem sido, sobretudo, pelo reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em campanha promovida por inúmeras ONGs de países como Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Alemanha, Hong Kong, Itália, México, Rússia, Bélgica, África do Sul e Suíça. São muitas as atividades que hoje exploram, escravizam e matam animais. Pecuária, pesca, vivissecção, rodeios, vaquejadas, touradas, fábrica de filhotes, traição animal. Enfim, muitas são as atividades que atualmente depreciam, violentam e suprimem a vida dos animais. Contudo, essas práticas ainda são aceitas pela maioria das pessoas das sociedades humanas ao redor do planeta. Desta forma, entendemos que tão somente com uma crescente participação da população conseguiremos atingir uma profunda e ampla mudança cultural, tão necessária ao reconhecimento, à conquista e à manutenção dos direitos dos animais. Ao encerrar, quero esclarecer que, no nosso entendimento, a luta pelos direitos dos humanos e dos animais deverá necessariamente estar associada, afinal, as mais variadas violações dos direitos humanos são influenciadas ou mesmo causadas por violação dos direitos dos animais. Fato esse que solidifica a convicção de que libertação animal também é libertação humana.
Eu quero aqui ratificar que eu afirmei que seria 10 de outubro, a data que se comemora o direito dos animais. Na realidade, é 10 de dezembro, coincidindo com o direito humanos. Era essas as minhas considerações, senhor presidente. É interessante a gente sempre bater nessa tecla, porque muitas vezes a gente se preocupa com gato e cachorro, mas os cavalos também são muito maltratados aqui na cidade. E as pessoas acham, porque se adonaram daqueles animais, eles têm o direito de fazer deles o que quiserem. Colocarem carga superior ao peso do animal, baterem excessivamente nesses animais. Muitas vezes o animal cai em função do peso e eles batem até que o animal se levante, carregando consigo aquele peso. Então, era isso que eu queria, era essas minhas considerações, porque eu acho isso da maior importância. A maioria das questões, conforme já falei, de violação dos direitos humanos, começa muitas vezes na infância. A criança mata o cachorrinho e o pai acha bonito. Daqui a pouco essa criança está matando o coleguinha. E aí sim é que eles vão atentar que não acudiram aquela criança a tempo. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. Tem matéria? E não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passe-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador... Pela ordem. Pela ordem, vereador Ivani de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, antes de mais nada, presidente Paulo Messina, senhores vereadores presentes, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, tio Carlos, Luiz Carlos Ramos, João Ricardo, Raimon, Tico, Edson da Creatinina, e mais Sônia Rabelo e a nossa companheira Tereza Berger. Então, mencionando que estão presentes, eu solicito verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum, a presidência pede aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1, 2 vereadores. E quarta bancada, 4 senhores vereadores. Mesa 1. Total de, e mais um vereador adentrando o plenário, total de 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, lembra os senhores vereadores que hoje haverá a solenidade da vereadora Carminha Jerominho, em homenagem a Marcelo Henrique Parcegian, médico, e convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.